Você já viveu algo no plantão que te marcou profundamente? Eu já, e hoje eu vou compartilhar com você uma história emocionante que eu já vivi dentro do hospital. E se você é auxiliar, técnica de enfermagem, está indo para plantão, está no seu primeiro plantão, nos seus primeiros estágios, essa história é para você. Oi, gente, tudo bem com vocês? Malu Santucci aqui, sou técnica de enfermagem e nesse canal eu dou dicas sobre saúde, técnicas de enfermagem e agora histórias reais de hospital. É isso mesmo, gente. Eu vou compartilhar com vocês algumas histórias reais que aconteceu comigo dentro do hospital. E hoje eu considero essas histórias inspiradoras para poder fazer você crescer na área, como me fez crescer também na área. E por que eu tô falando isso? Porque eu percebi que aqui nesse canal tem bastante menina que tá começando ainda a fazer enfermagem, tá no seu segundo mês de estágio, tá no seu primeiro mês de estágio também, tem umas que tá no seu primeiro mês de curso, ainda tá entendendo sobre a área, ainda tá tentando conhecer a área. E aí eu resolvi fazer essa série de vídeo para mostrar para vocês o que a gente passa lá dentro do hospital. Tem algumas histórias que não são tão boas, mas tem histórias, mesmo não sendo tão boas assim, elas nos fazem crescer como profissionais e como pessoas também. Então, no outro vídeo, eu falei pra vocês de uma história que aconteceu comigo, que eu ia contar pra vocês nesse vídeo. É assim, gente, eu trabalhava no hospital particular. Esse hospital particular, eu era nova lá também, não era velha de casa, eu tinha menos de um ano nesse hospital. E aí eu recebi uma paciente, que eu não sabia o diagnóstico dela, dessa paciente, mas eu comecei a cuidar dela ali, se eu não me engano foi uns 2 plantões que eu cuidei da mesma pessoa, eu fiquei na escala com essa mesma pessoa. E essa moça, ela era uma moça jovem, mais ou menos tinha uns 30 e poucos anos de idade, com marido e 3 filhas pequenas, assim, de 8, acho que a mais velha devia ter uns 15 anos. Tinha 3 filhas, mais velha devia ter uns 15 anos. E eu sei disso porque ela foi relatando para mim, contando para mim a vida dela. Conforme eu ia lá, cuidava dela, fazia alguma coisa para ela lá, ela ia contando e relatando a vida dela para mim. E no meio disso, o esposo dela que ia lá também acabou contando para mim o que ela estava passando, o diagnóstico dela para mim. E eu fiquei assim muito abalada, muito triste com aquele diagnóstico que ela tinha pouco tempo ali de vida consciente, né, que ela estava ali consciente, logo ela ia rebaixar, ia já não ia entender mais nada. Eu fiquei muito triste com esse diagnóstico. E o esposo dela falou para mim, no último dia ali que eu fiquei com ela, o esposo dela falou para mim, ela queria muito ir para casa. Por quê? Ver nossas filhas. Porque as meninas estão querendo vir para o hospital e não estão podendo vir, porque é um hospital, eles não estão deixando as meninas vir ver a mãe, e a mãe também está querendo ir ver as filhas. E talvez ela nunca mais veja. Os médicos não deram mais esperança de vida para ela, e talvez ela nunca veja as filhas. Eu peguei e falei pro esposo dela, né? Eu falei, pergunta pro médico se ele deixa você levar ela para casa, dar alta para ela, para que ela possa estar vendo as filhas dela, né? Pelo menos pela última vez. Quem sabe, ou não, você já tem. Então, conversa com o médico, vê se ele deixa você levar ela para casa, dar alta, né? Se tiver que ir, vai ir, mas vai ver as filhas, né? Pelo menos. E aí eu falei ali com ele e saí. E aí passou um dia, no outro plantão, o esposo dela, fiquei sabendo que ele pediu pro médico dar alta para ela, né? Para levar ela para casa. Ele levou ela para casa, eu fiquei sabendo, e aí tudo bem. E aí eu tava lá na correria do plantão, meu chefe foi e me chamou. O chefe que era chefe das enfermeiras, na verdade. E aí ele me chamou, e como eu tinha menos de um ano lá, eu falei, meu Deus, o que será que eu fiz, né? Será que eu fiz alguma coisa errada? Porque esse chefe aqui tá me chamando, né? E aí ele falou assim pra mim, eu cheguei nele, ele pegou e falou, tem um esposo de uma paciente que ele tá querendo falar com você. E aí eu fui, né, ver, eu falei, bom, se fosse alguma coisa tão ruim, ele não teria me chamado, né? Meu chefe não teria me chamado, teria resolvido lá com ele, né? E aí eu fui, aí quando eu cheguei lá, ele tava com lágrimas nos olhos, e aí ele falou assim, eu só vim aqui te agradecer pelo conselho que você deu, de pedir pro médico, falar para mim pedir pro médico dar alta para minha esposa, porque ela foi embora para casa, conseguiu ver as filhas, mas no outro dia ela já não conseguiu mais reconhecer as filhas, a mente dela já foi indo embora, e com isso, no terceiro dia que ela estava em casa, ela veio a falecer. Então ela só viu a filha dela mesmo, só veio para casa para ver as filhas. Assim que ela viu as meninas, a mente dela já foi embora, ela já não conseguia mais reconhecer as filhas e veio a falecer. E hoje eu vim aqui só te agradecer pelo conselho que você me deu, porque ela poderia ter ficado aqui e não tivesse visto as filhas, né? Não tinha visto as filhas. E aí ele veio, me agradeceu. Ele já tinha falado pro meu chefe, né, que ele estava vindo no hospital só para me agradecer. Por isso que o meu chefe me chamou, porque ele já sabia o assunto. E aí eu fiquei muito comovida com aquilo, chorei junto com ele naquela hora. Já se passaram mais de 15 anos isso. Mas enfim, não tô aqui para chorar, tô aqui para animar vocês. Só um minuto.
Estou aqui para animar vocês e dizer que essa profissão é uma profissão linda. Continue. Se você sente desejo de fazer enfermagem, se você sentiu desejo de fazer enfermagem, faça enfermagem, porque é como se fosse um chamado de Deus, porque não é qualquer um, não é para qualquer um, não é qualquer pessoa que quer fazer enfermagem, que tem vontade de fazer enfermagem. Então, aquelas que são tocadas para fazer, precisa ir até o fim. Precisa fazer, precisa ir até o fim. E pode ter certeza que quando você chegar lá, for fazer as suas práticas de enfermagem, Deus vai pôr a mão dele em cima da sua e vai te ajudar. E ele vai te dar as armas que você precisa usar lá dentro. Ele vai te dar todo o material que você precisa usar lá dentro, que é a paciência, que é o amor, que é a compreensão, que é o cuidado, técnicas, práticas. Isso tudo a gente vai pegando com o tempo, mas o que você não pode esquecer de levar é o amor, é o carinho, é a compreensão. É essas armas que você tem que levar. É o ouvido, gente, porque muitos pacientes às vezes precisam só de um ouvido. Às vezes, aquela pessoa vai falar com você pela última vez, vai ser a única pessoa, ou seja, vai ser a última pessoa que aquela pessoa vai falar em vida. E não vai falar com o pai, não vai falar com a mãe, não vai falar com os familiares deles, vai ser com a enfermagem. Talvez é a última pessoa que ele vai ver em vida, que ele vai falar em vida. E você tá ali para quê? Não é só para cuidar da mesinha, cuidar da medicação, cuidar de um banho. Às vezes é o espiritual que eles estão precisando. E eu confesso para você que naquele dia eu percebi que a enfermagem ela vai além de medicamentos, de cuidados, de técnicas. Ela vai além disso. Eu percebi que nós não só salvamos vidas, nós salvamos histórias. E essas histórias acabam transformando não só a vida das pessoas, como a nossa também. Como profissionais, como pessoas, como seres humanos. No próximo vídeo eu vou falar para vocês uma outra história muito emocionante também, que se eu contar agora vai ficar muito grande esse vídeo. Até o próximo vídeo, fiquem com Deus, beijo, outro e tchau, tchau.